Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na lição de número 8 e como temos aprendido neste trimestre, como o Espírito Santo de Deus tem falado conosco durante esse trimestre. Realmente é um avivamento para a igreja do Senhor. E eu sou muito grata a Deus pelo carinho de todos os irmãos, por aqueles que estão aqui todas as semanas, irmãs e irmãos. Agradecer os comentários. Obrigada pelo carinho de todos vocês. E graças a Deus nós podemos dizer que estamos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza. Eu sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. E é um prazer muito grande ter você aqui pela primeira vez. Se você ainda não inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo e seja sugerido pelo YouTube e outras pessoas também encontrem o meu canal e sejam abençoados, como vocês estão sendo abençoados. Não estou dizendo isso por causa dos comentários e eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus por esta rica oportunidade. E hoje na lição de número 8 nós vamos aprender bastante também, nós vamos falar sobre a reforma, nós vamos falar porque nós fomos chamados de protestantes, nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia, por que nós temos que continuar pregando e ensinando nas nossas igrejas que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem autoridade, ela é autoridade. Ela não só contém a palavra de Deus, como ela também é a palavra de Deus. E, infelizmente, hoje nós estamos encontrando muitas religiões, muitas igrejas, muitas seitas, que para elas a palavra de Deus não é a autoridade absoluta. Hoje nós vamos falar qual foi o estopim, da reforma protestante, que tem mais de 500 anos que ela aconteceu. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante sobre esta aula de hoje. E eu quero agradecer todas as dicas que os irmãos têm me dado para o meu canal e nós vamos colocando em prática à medida do possível. Então nosso primeiro tópico desta lição, da lição de número 8, que nós vamos falar, comprometidos com a palavra de Deus. O texto que nós tomamos por base aqui é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 14 ao 19, e também a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 20 ao 21. A Bíblia Sagrada, ela demorou para ser escrita, num decurso de um período de mais ou menos 15 séculos. Ela foi sendo escrita por mais de 40 autores provenientes de diversas classes sociais. Ela foi escrita por políticos, pescadores, agricultores, médicos, reis, soldados e tantos outros, homens escolhidos por Deus, escreveram estes textos sagrados que foram aprovados no cânon sagrado. Então, quando o cânon sagrado foi fechado, nenhum outro livro mais foi aceito para compor a Bíblia Sagrada, que é composta de 66 livros. Muitas pessoas, elas desprezam a palavra de Deus por ela ter sido escrita por pessoas comuns, por homens simples, alguns nem muito cultos, mas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eles escreveram esta palavra tão maravilhosa e vinda da parte de Deus. Ela foi escrita em lugares diferentes, as pessoas não reuniram no mesmo lugar e escreveram a Bíblia Sagrada. Foi em épocas diferentes, em lugares diferentes, em idiomas diferentes, em contexto literário diferente, a linguagem diferente, e Deus juntou tudo em uma única obra, e nós temos esta preciosidade chamada
Bíblia Sagrada ou Escritura Sagrada. Vou abrir um parêntese aqui apenas, que quando nós lemos no Novo Testamento Jesus falando a respeito das Escrituras, que estava escrito nas Escrituras, não é esta Bíblia completa que nós temos hoje, né? Os evangelhos não haviam sido escritos. Jesus estava se referindo ao Pentateuco. Quando ele se referia às Escrituras, era ao Pentateuco. E depois ele fazia a menção também dos profetas, né, dos livros históricos e também dos livros poéticos. Hoje sim, nós podemos falar que toda a Escritura Sagrada ela é composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E todos estes livros juntos, eles formam de modo maravilhoso o relacionamento entre Deus e o homem. As Escrituras Sagradas é Deus se revelando ao homem. É Deus mostrando o seu relacionamento com a sua criatura. A autoridade da palavra escrita, ela é a autoridade do próprio Deus. Por que nós estamos falando de autoridade escrita? Porque tem a tradição oral, que também é autoridade de Deus. O perigo da tradição oral é que ela pode chegar mais na frente, um pouco deturpada do original, que é a palavra escrita. Por isso que nós estamos tratando aqui de palavra escrita, porque existe a autoridade, a tradição, né, a transmissão oral ou a chamada tradição. Tanto no passado como no presente, ela continua sendo a autoridade de Deus. A Bíblia, com o passar dos séculos, ela nunca perdeu o seu poder, ela nunca perdeu a sua autoridade. Ao contrário, a palavra de Deus ela é a mesma desde quando ela foi pronunciada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus a estes homens em várias épocas, em vários lugares e de outros idiomas. Mediante a palavra escrita, o Espírito Santo ele continua confrontando homens e mulheres. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco. Nós somos confrontados, né, com os nossos erros, com os nossos pecados. Por isso muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque nós somos confrontados, né, os nossos desejos carnais, eles são confrontados na palavra de Deus. E isso que está registrado na palavra de Deus é tudo o que Deus exige de nós, tanto do passado como da igreja da atualidade. Nós vamos entender um pouco, porque nós precisamos de tempos em tempos ensinar sobre a autoridade das Escrituras. Sempre vem uma nova geração, sempre vem uma nova safra de novos convertidos, de novos cristãos, e eles precisam entender que a palavra de Deus tem autoridade absoluta. Os autores, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever a palavra de Deus. Foi uma auto-revelação de Deus a estes homens. É um registro de eventos e verdades inspirados por Deus. Quando nós lemos o Pentateuco e encontramos Deus falando com Moisés, Deus sempre dizia para ele: escreve isso em um livro, anote estas coisas em um livro, para que não se perdesse, porque nós ouvimos o fato de um jeito e quando nós vamos recontá-lo, dificilmente nós contaremos na íntegra como nós ouvimos ou como nós lemos aqueles fatos. A igreja cristã, né, de um modo geral, ela reconhece a autoridade das Escrituras, porém existem rivais, né, entre aspas, que querem a reivindicação plena da autoridade feita pela Bíblia. Eles querem criar livros ou coisas que estejam no mesmo patamar da Bíblia Sagrada ou acima dela. Eles estão reivindicando a autoridade para si.
coisa que só pertence à palavra de Deus. Só as Escrituras Sagradas têm esta autoridade. Estes rivais, ou podemos chamá-los de concorrentes, eles subordinam, né, colocam abaixo a Bíblia Sagrada, ou desmerecem as Escrituras Sagradas, ou querem igualar-se a ela, ter a mesma autoridade das Escrituras Sagradas. É como se eu escrevesse um livro e reivindicasse que meu livro tivesse a mesma autoridade da Bíblia Sagrada ou autoridade superior. A transmissão oral é uma delas. É aquela que é passada via oral pelas gerações. E assim nós sabemos que os fatos não são passados com fidelidade. No tempo passado, eles tinham apenas isso, a transmissão oral. Mas os textos todos haviam sido escritos e depois eles foram juntados, né, de todas as partes das nações e trazido para um só lugar, e foi formado então o cânon sagrado. E quando nós vamos transmitir oralmente, nós não transmitimos com a fidelidade, com a mesma fidelidade que está registrada nas Escrituras Sagradas. Assim era no passado. Mas se essa transmissão oral, ela falar exatamente o que está escrito na palavra de Deus, ela tem a mesma autoridade. Mas dificilmente isso acontecerá. Então, a transmissão oral, se ela for fiel aos fatos que estão narrados nas Escrituras Sagradas, ela também tem autoridade. Mas se ela distorce os textos bíblicos, sua autoridade desaparece. E outro rival que reivindica, né, autoridade para si, é a Igreja Católica. Eles sustentam esta tese, alegando que a igreja foi criada por Jesus Cristo antes da Bíblia ser escrita, antes dela ser formada, e que o Evangelho ele já tinha sido proclamado antes da igreja ser fundada, antes da igreja ser estabelecida. O Evangelho ele era passado, né, com a transmissão oral. Nós sabemos que tem a tradição oral do judaísmo também, que nós não encontramos no Pentateuco e nem nos livros históricos. Na prática, a Igreja Católica, ela se coloca acima da Bíblia Sagrada. E isso foi isso que desencadeou a Reforma Protestante. E conhecendo a história da Igreja, nós aprendemos que a Reforma, ela começou na Europa, quando se estabeleceram as igrejas nacionais, e elas já não mais prestavam obediência para a Igreja de Roma. A invenção da imprensa, né, foi um arauto e um aliado da Reforma que se aproximava. Os livros, antigamente, eles eram copiados à mão. Olha a dificuldade de se obter uma obra escrita. A Bíblia escrita, o valor dela era de 1 ano de um trabalhador. Então, dificilmente uma pessoa ela compraria uma Bíblia ou teria uma Bíblia, porque era um trabalho dispendioso para se ter uma Bíblia. Ela custava muito caro. Então, ela não estava em todas as casas como nós encontramos hoje. E o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg na Idade Média foi a Bíblia. Ele foi o inventor da imprensa, né? E o primeiro livro que foi publicado foi a Bíblia Sagrada, revelando assim o interesse que as pessoas tinham por este livro e pela vida religiosa. Hoje, infelizmente, muitas pessoas desprezam, têm a Bíblia Sagrada em casa, né, e não abrem nem um dia sequer para ler um versículo sequer da palavra de Deus. Bem antes de Martinho Lutero, quando nós falamos de reforma, a primeira pessoa que vem à nossa cabeça
é Martinho Lutero. Mas bem antes de Martinho Lutero, que era monge e professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e foi ele o desbravador da Reforma Protestante, né? Nós estamos falando de Reforma Protestante, mas ela era só chamada de Reforma. Quando ele pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg em meados de 1517. O estopim para isso, para que Martinho Lutero se rebelasse contra a Igreja de Roma, a Igreja Católica, nós sabemos que ele, quando nós estudamos a história da vida dele, ele foi transformado quando ele leu o livro de Romanos e ele entendeu sobre fé e obras. Então, o estopim para que essa reforma surgisse e para que ele pregasse essas 95 teses na porta da catedral foi quando o Papa, para recolher dinheiro, para acabar, terminar aquela grande construção da igreja de São Pedro em Roma, ele enviou um homem chamado João Tetzel, não sei se é assim que fala o nome dele, que percorresse toda a Alemanha vendendo bulas. Essas bulas é tipo um selo do Papa, assinadas pelo Papa. E nelas estavam escritas da seguinte forma: quem possuísse esta bula, ele ia possuir a virtude de conceder perdão a todos os pecados. Quem comprasse esta bula, todos os seus pecados seriam perdoados. E não somente deles, mas dos seus amigos, dos seus parentes, todas as pessoas que estavam à volta dele. Não era só os portadores da bula que teriam seus pecados perdoados. E mais ainda, não precisava confessar os seus pecados e não precisava receber o perdão do sacerdote. Ele não precisava receber a absolvição dos seus pecados, que era feita somente através do sacerdote. E ele dizia então, abre aspas, tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre da igreja, a alma de vossos amigos subirá do purgatório ao céu. Isso foi o estopim para a reforma. Então Martinho Lutero começou a pregar contra estes ensinamentos falsos e sobre vendas de indulgências. A reforma na Suíça, ela foi simultaneamente a da Alemanha por Ulrico Zwinglio, que está citado em nossa lição. Este Zwinglio, ele atacou a remissão dos pecados. Muitos, gente, não pensa que a reforma foi fácil, que para Martinho Lutero foi fácil, que para aqueles homens que foram inspirados pelo Espírito Santo foi fácil, porque não foi. Eles foram perseguidos, mortos, queimados vivos, enforcados, decapitados, porque a Igreja Católica não aceitava que a Bíblia Sagrada tivesse autoridade maior do que a própria Igreja. Muitos morreram defendendo a Escritura Sagrada. Inclusive, este Zwinglio morreu também. A Igreja Católica, ela então fez a contra-reforma, matando dezenas de reformadores. Eles enfrentaram muita perseguição, foram queimados vivos. Depois surgiu a insurreição contra os reformadores. Nesta época que nós estamos falando aqui, da Idade Média, no ano mais ou menos 1529, foi que nasceu João Calvino, que nós conhecemos também sobre ele, que também morreu refugiado em outro lugar. E como consequência, a Igreja Católica, ela querer tomar o lugar das Escrituras. Eles criaram então o lema dos reformadores, abre aspas, sola a Escritura, somente a Escritura. E são 5 os sola dos reformadores. Eles criaram isso para que as pessoas entendessem que a Igreja Romana, ela não tinha autoridade maior
do que a palavra de Deus. E nós não vamos ter tempo aqui na nossa aula de falar sobre cada um destes sola. Mas se você tiver tempo de falar na sua aula, não deixe de falar sobre eles. Então é somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a Escritura e somente Deus seja glorificado. Estes são os 5 sola da reforma dos reformadores na época da Idade Média. A Igreja Católica, eles rebaixam as Escrituras sagradas, e não somente a Igreja Católica, como diversas outras seitas, quando eles rivalizam com a autoridade das Escrituras. E quase todos os credos, eles creem na autoridade da palavra de Deus. Não temos espaço aqui também para falar de todos os credos, né? E também de todas as seitas que rivalizam com a autoridade da Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Mas os citados aqui na nossa lição são os Testemunhas de Jeová, com seus livros A Tradução do Novo Mundo e A Sentinela, que para eles tem a mesma autoridade da palavra de Deus. Os Mormons e o seu livro de Mormon. E os católicos, eles têm a tradição, e a própria igreja, ela está acima da Escritura Sagrada. No início da Reforma, eles eram apenas chamados de reformadores e passaram a ser chamados de protestantes. Nós sempre falamos Reforma Protestante, mas na verdade, no início eles eram chamados de reformadores. Depois eles passaram a ser chamados de protestantes, e aí o nome ficou Reforma Protestante. Então eles passaram a ser chamados, além de reformadores, de protestantes, quando houve a divisão de vários estados alemães, enquanto que uma parte ficou com Roma, com a Igreja Católica, e a outra parte ficou com as teses de Lutero, seguindo Martinho Lutero. Então eles fizeram uma reunião para acabar com estas questões e com esta briga que estava tendo, essa divisão, né, com a discórdia, como a maioria eram de governadores católicos. Eles proibiram os ensinos de Lutero nos estados que dominavam os católicos, mas que nos estados que dominavam os luteranos, os católicos poderiam pregar livremente. Aí então os príncipes luteranos protestaram contra esta ideia odiosa. Daí então eles passaram a ser conhecidos como protestantes. E as doutrinas que eles defendiam ficaram conhecidas como a religião protestante em 1529, sendo que a reforma aconteceu com Martinho Lutero em 1517. Ponto 2. Nossos fundamentos. Quais são os nossos fundamentos? Os pentecostais, eles ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas. Nós já falamos sobre os cessacionistas, são aqueles que acreditam que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais já cessaram e que eles eram somente para aquele tempo da igreja primitiva, para a igreja do século I, e nós sabemos que não, que a promessa é para todos, né, enquanto a igreja que estiver. É isto, crentes tradicionais e que creem que os dons espirituais eram só para aquela época. Hoje existem muitas igrejas tradicionais que os dons eram somente para aquela época e não mais para o nosso tempo. Eles estão equivocados a nosso respeito. Nós cremos que o cânon sagrado encerrou com os escritos do Novo Testamento. Alguns afirmam que para nós o cânon ainda está aberto, que nós ainda estamos recebendo revelações do Espírito Santo, que é isso que nós acreditamos, quando na verdade não. Nós cremos que o cânon foi encerrado com os escritos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada, como está na Declaração de Fé das Assembleias de Deus.
Ela é a nossa única regra de fé e prática, e nós não necessitamos de outra revelação. Tudo que o Espírito Santo fala conosco hoje já foi revelado e já está escrito nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo, ele não fará novas revelações, como muitas pessoas dizem, né, que ele faz. Ele fala conosco quando é necessário. E a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ponto 3. Nós não somos deístas. Deístas é a doutrina que afirma que Deus existe, mas Ele está longe de nós. Ele não se preocupa conosco, com os nossos problemas, que nós somos entregues à nossa própria sorte, né, que Deus nos criou e nos abandonou. E que Ele não envolve com os nossos problemas. E nós sabemos que não. Que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Lembra quando nós estudamos o livro de Jó? E que os amigos de Jó também, eles tinham essa mesma concepção. Eles eram deístas, né? Acreditavam que Deus não se preocupava com a história de Jó e nem com a vida de Jó. Eles acreditavam da mesma forma. Mas nós somos teístas. O que é isso, ser teísta? Nós cremos que Deus não está longe de nós. E que Ele elaborou um plano de reaproximação, de reatar a comunhão com a humanidade. E que foi Jesus Cristo que possibilitou que nós reatássemos a comunhão com o Pai. Deus, Ele fala conosco por intermédio da sua palavra. Ele fala conosco por intermédio dos dons espirituais, por intermédio de sonhos, de visões, e até pelas coisas simples do dia a dia. Nós podemos sentir Deus falando conosco pelas coisas simples, pelos acontecimentos diários. Nós podemos perceber Deus falando conosco, né? Sonhos, visões, né? Alguém falando alguma coisa, um hino que nós ouvimos ou nós recebemos como mensagem. Deísmo é o paganismo transvestido de piedade. É a distorção do teísmo bíblico.